A Torre de Babel sempre foi tema de muitas especulações e curiosidade por parte das pessoas. Porém, muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Nessa lição, o intuito é trazer o conhecimento sobre o assunto usando como base o livro de Gênesis. Mas antes de falar da torre, precisamos conhecer, porém, a própria cidade de Babel. Após o dilúvio, segundo a vontade de Deus, era que o homem esparramasse e povoasse a terra. Mas, contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinear, na Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa Babilônia. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente ao contrário à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel basicamente significa a materialização da recusa em esparramar-se e povoar a terra. O capítulo 11 começa dizendo que no mundo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontrando-se em uma planície em Sinear, ali se fixaram. Então disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolo no lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre cujo cume alcança os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos esparramados sobre a face da terra. Gênesis capítulo 11, verso 1 a 4. Para entender melhor, estudaremos então algumas expressões que contém o texto. Primeiro, a expressão cujo cume alcança os céus demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que já possuía na época. Junto com o desejo de aquela civilização quererem chegar aos céus e parecerem como Deus, estava também o medo de uma nova inundação. Isto é, com a construção de uma torre bem alta, escapariam eles de um novo dilúvio. O que indica que esse comportamento, além de se caracterizar desobediência perante Deus, também impôs a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Assim disse Deus a Noé: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis capítulo 9, verso 11. Aqui Deus promete que nunca mais a terra seria tomada por um dilúvio. Mas a construção da torre é uma prova clara que aquele povo não confiou em Deus. Em segundo lugar, o termo toda a terra refere-se a um pequeno número de pessoas, as quais viviam na época pós-dilúvio. O motivo dessa reunião está claramente indicado. Queriam construir uma torre para chegar aos céus. Na verdade, sua real intenção era ocupar o lugar do próprio Deus, o Criador. A descrição das intenções e atitudes do povo ecoa as intenções e ações divinas no relato da criação. Pois assim disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. O verbo façamos era até o momento restrito a Deus, quando o usou na criação do homem. Assim disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Com isso, a intenção do povo ficou explicitamente declarada quando disseram: tornemos célebre o nosso nome. Expressão esta que se destina exclusivamente a Deus. Em suma, os construtores de Babel alimentaram a ambição equivocada de substituir Deus, o Criador, e a lembrança do dilúvio deve ter desempenhado uma função nesse plano.
apesar da promessa de Deus que não haveria mais um dilúvio. A memória do dilúvio foi preservada na tradição babilônica, embora distorcida, em conexão com a construção de Babel. Esse esforço para alcançar o céu e usurpar o lugar de Deus, de fato, caracterizaria o espírito de Babilônia. Por isso, a história da Torre de Babel também é um tema muito importante no livro de Daniel. A referência a Sinar, no início do relato sobre a Torre de Babel, reaparece no livro de Daniel, designando o lugar para onde Nabucodonosor levou os utensílios do templo de Jerusalém. É de extrema importância salientar que o nome Babel também é explicado pela etimologia popular, baseada numa raiz hebraica que significa confusão ou mistura. Essa expressão possui relações fonéticas com a palavra Babel na língua hebraica. Mas o certo é que o nome Babel se tornou o símbolo do lugar do juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. Mediante a muitas especulações, não se sabe na verdade qual era o idioma inicial antes da confusão de línguas da Torre de Babel. Alguns estudiosos sugerem que esse idioma era o hebraico. Existem fundamentações que defendem essa possibilidade, principalmente pelo fato de que o próprio hebraico é originado de outros dialetos. Na lição de amanhã, continuaremos aprendendo mais sobre esse incrível acontecimento. Que Deus os abençoe e até a próxima.